Ok, então vamos começar o nosso bate-papo com milagres agora. Semana passada a gente leu a introdução, agora a gente vai dar início à sessão 1 do capítulo 5, Pura Integridade, sessão 1, Convite ao Espírito Santo. Então, antes da gente começar, vamos fazer uma oração. Quem quiser, puder e sentir de fechar os olhos, respira. Entre em contato com você. Se observa. Observa seu corpo. Põe atenção no seu ambiente. E agora na sua respiração. E vamos nos encontrando com nós. Então, todos aqueles pontos de atenção, esses desdobramentos que outrora nós fizemos, no passado, no futuro, mágoas, medos, ansiedades, preocupações, a gente pode estar trazendo para nós, do jeitinho que tiver. É nosso. E vamos respirar em tudo isso, nos integrar com tudo isso. Na medida que a gente vai entrando em contato, a gente pode reconhecer o que é e o que não é, sem rejeitar nada. Deixe que venha como está. E como se a mente tivesse sido devolvida ao espírito agora, a gente pode olhar para o nosso coração, observar todos esses movimentos, constatar que não há nenhuma ameaça. Podemos abaixar as nossas armas. Um dia nós levantamos para nós, sem nenhum julgamento, apenas testemunhando e respirando nesse coração. Na medida que a gente respira, inspira e expira, nós vamos expandindo. E nessa integridade, vamos convidar o Espírito Santo para interpretar essa sessão para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo Espírito Santo e nosso professor, irmão mais velho e amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos retornando devagar, abrindo os olhos lentamente. Começar a ler então, tá bom? Capítulo 5, Cura e Integridade. Na seção 1,
o convite ao Espírito Santo. A cura é um pensamento pelo qual duas mentes percebem a sua unicidade e vêm a ser contentes. Esse contentamento convoca todas as partes da filiação a regozijarem-se com elas e permite que Deus se manifeste para elas e através delas. Só a mente curada pode expressar a revelação com efeito duradouro, porque a revelação é uma experiência de pura alegria. Se não escolhes ser totalmente alegre, a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Lembra-te de que o espírito não conhece diferença entre ter e ser. A mente superior pensa de acordo com as leis que o espírito obedece, e assim honra apenas as leis de Deus. Para o espírito, obter é sem significado e dar é tudo. Tendo tudo, o espírito mantém todas as coisas, dando-as e assim cria como o Pai criou. Embora esse tipo de pensamento seja totalmente alheio à posse de coisas, mesmo para a mente inferior é bastante compreensível no que diz respeito às ideias. Se compartilhas uma posse física, de fato, divides essa propriedade. Se compartilhas uma ideia, porém, não a diminuis. Ela ainda é toda tua, apesar de ter sido dada totalmente. Além disso, se a pessoa a quem a deste a aceita como sua própria, essa pessoa a reforça na tua mente e assim a aumenta. Se o conceito de que o mundo é um mundo de ideias é aceitável para ti, toda crença na falsa associação que o ego traz entre dar e perceber e perder desaparece. Vamos começar o nosso processo de redespertar com apenas uns poucos conceitos simples. Os pensamentos aumentam ao serem dados. Quanto maior é o número dos que neles acreditam, mais fortes passam a ser. Tudo é uma ideia. Como é possível, então, que dar e perder sejam associados? Esse é o convite ao Espírito Santo. Já tenho dito que posso alcançar o que está acima de trazer o Espírito Santo para ti. Já tenho dito que posso alcançar o que está acima e trazer o Espírito Santo para ti, mas só posso trazê-lo a ti com o teu próprio convite. O Espírito Santo está em tua mente certa, assim como estava na minha. A Bíblia diz: tende em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus, e usa isso como uma bênção. É a bênção da mente disposta para o milagre. Ela pede que possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu acho bacana quando ele, né, reforça o convite para nós, falando que o Espírito Santo só pode vir a nós se ele for convidado por nós. Por quê? Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos a escolha
de aceitar o Espírito Santo ou continuar vivenciando pelo ego, né, pelo sistema de pensamento do ego. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas por que acontece comigo? Por que comigo não dá certo? Mas é exatamente o seguir das regras, né? O Espírito Santo só pode vir ao ser convidado. E a gente tem uma certa resistência, né, ao convidar o Espírito Santo. Sim, principalmente por causa das nossas certezas, né, com relação a tudo, né? E aí, quando ele fala também sobre essa união de mente, é uma experiência deliciosa quando a gente testemunha a nossa mente unida a outra mente no mesmo propósito, né? Me veio muito quando as pessoas estão num show, que tem muita gente cantando junto, né? Numa torcida, sabe? É um momento muito incrível, onde todo mundo está só ali com aquilo. A constância disso é que são outros 500, né? Daí a gente, de fato, precisa devolver essa mente ao espírito, porque ele é a união, a unidade, né? Então, ele que vai sustentar essa mente na unidade. E aí ele fala assim, ó, os pensamentos aumentam por serem dados. Ele não fala os pensamentos X ou Y. Qualquer pensamento aumenta por ser dado. Se for pensamento equivocado, seguirá aumentando, se a gente der. Fala aí. É isso mesmo. Aí, aqui no 2 ele fala, né? Quando ele fala, os pensamentos aumentam por serem dados. Aí, igual você falou, no que nós estamos pensando? Né? Basta analisar, olhar ao redor, né, para ver a cena que a gente está vivenciando. Aí a gente fala assim, mas eu estou pensando em abundância e estou recebendo escassez. Mas a gente tem que entender que não é esse pensamento humano, né? É o pensamento da mente de Cristo. Né? É o pensamento lá atrás, porque isso que a gente está fazendo aqui já é um efeito do pensamento que a gente teve. Por isso que a gente tem fazer o convite ao Espírito Santo e entregar a nossa mente a Ele, para que Ele faça a correção necessária. Lembrando que o Espírito Santo, ele só corrige a favor de Deus. Né? O Espírito Santo, ele usa a nossa crença na forma para nos ajudar a voltar, né, a relembrar que estamos em Deus. O que a gente quer continuar fazendo? Buscando cenas né, de sofrimento, de dor, ou a gente quer mudar o cenário? Basta a gente escolher diferente. Sim. Quanto maior é o número dos que neles acreditam, mais fortes passam a ser. Lembrei de uma coisa que eu lembrei da engenharia do consentimento. É uma engenharia que a gente tem no mundo, que é para manter as pessoas um tanto quanto alienadas, para realmente elas não aprofundarem nelas mesmas, né? Então, a facilidade de controle é muito maior quando muitas pessoas acreditam aqui, ó. Os pensamentos aumentam por serem dados, muitas pessoas falando sobre o mesmo assunto. E quanto maior é o número dos que nele acreditam, mais fortes eles passam a ser, né? E assim também é com a verdade. A única diferença é que a verdade ela está aliada com a centelha divina, que é onde a gente pode, de fato,
cocriar, ou seja, criar a realidade, né? Que essa realidade ela se estende para a eternidade, vai muito além da forma, né? Criar com Deus é estar em Deus e reconhecer que de lá nós nunca saímos, né? Então é um outro movimento totalmente diferente do que essas coisas que o mundo convida. Logicamente que eu não estou falando para a gente negligenciar o mundo e as suas leis, mas seria bastante sábio se nós tivéssemos coragem o suficiente de não levar isso tão a sério, a ponto de nos permitir sermos perturbados por isso, como se isso fosse a realidade última, a verdade absoluta e a consequência máxima, né? Enfim, um desabafo. O fogo, o fogo. Tudo é uma ideia. Como é possível, então, que dar e perder sejam associados? Se eu dou uma ideia, ela simplesmente aumenta, ela só aumenta, né? Ela só aumenta. Tanto é que acho que todo mundo já teve experiência de fazer fofoca. Fofoca é um exemplo muito interessante. Quando você faz fofoca, aparentemente você está querendo fazer para se livrar do negócio, para se sentir um pouco melhor, né? E quanto mais você está fofocando, pior vai ficando, o negócio vai aumentando. Mas o que está aumentando? Está aumentando o desconforto. Aquele negócio ruim está aumentando. Está passando para o outro, né? E ela vai ficando mais forte. Aí, quando o outro concorda, então, e fala que você está certo, que é isso mesmo, continua assim, nossa Senhora, que maravilha. Aí é na Bolândia na certa, né? Por isso que não julgar, né? A gente se conhecer, se compreender, compreender o que está acontecendo, aprender a se testemunhar, se observar, se devolver, né? A se deixar em paz, a não tirar conclusões precipitadas sobre nós, sobre o outro e sobre o mundo, muito importante nesse processo de despertar, de acordar para a realidade. Porque muitas coisas passam batidas, muitas coisas sobre nós, sobre o outro, passam batidas, né? Simplesmente por esse interesse da gente querer que a coisa seja do jeito que a gente inventou na nossa cabeça. Então, no 13 ele fala assim, esse é o convite ao Espírito Santo. Já tenho dito que posso alcançar o que está acima e trazer o Espírito Santo para ti, mas só posso trazê-lo a ti com o teu próprio convite. Então, a gente reconhecer os nossos pensamentos, independente deles estarem equivocados ou não, como meros convites, e criar uma intimidade, uma aproximação com o Espírito Santo, de conversar com ele, de convidar ele a interpretar esses pensamentos para nós, é muito grandioso, é muito sábio, porque a gente traz a interpretação da unidade e nos colocamos em um lugar seguro. Seguro porque é impossível de ter equívoco. Ao passo que a gente não precisa nem opinar, nem defender nada, muito pelo contrário, né? Muitas vezes o nosso silêncio já é muito pertinente em determinadas situações. As coisas elas já são corrigidas automaticamente e modificadas automaticamente, organizadas automaticamente, né? Sem uma interferência direta do personagem, muito pelo contrário. O Espírito Santo está em tua mente certa, assim como estava na minha, Jesus falando aqui. A Bíblia diz, tende em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus.
e usa isso como uma bênção. É a bênção da mente disposta para o milagre. Ela pede que possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo. O Espírito Santo é a única parte da Santíssima Trindade que tem uma função simbólica. Ele é chamado o curador, o consolador e o guia. Ele também é descrito como algo separado, entre aspas, à parte do Pai e do Filho. Eu mesmo disse: se eu me for, eu vos enviarei um outro consolador, e ele habitará convosco. Sua função simbólica faz com que o Espírito Santo seja difícil de compreender, porque o simbolismo é aberto a interpretações diferentes. Como homem e também como uma das criações de Deus, o meu pensamento certo que veio do Espírito Santo, ou a inspiração universal, ensinou-me, em primeiro lugar e acima de tudo, que essa inspiração é para todos. Eu mesmo não poderia tê-la em mim sem saber disso. A palavra conhecer, entre aspas, é apropriada nesse contexto porque o Espírito Santo está tão próximo do conhecimento que o traz à tona, ou melhor, permite que ele venha. Eu falei anteriormente da percepção superior ou verdadeira, que está tão próxima da verdade que o próprio Deus pode fluir através da pequena brecha entre elas. O conhecimento está sempre pronto para fluir a toda parte, mas não pode se opor. Assim sendo, podes obstruí-lo, embora nunca possas perdê-lo. Então, quando a gente está em conflito, em auto-julgamento, inquietos, nós estamos obstruindo a comunicação de Deus para conosco, porque é muito sutil. Mas a gente não pode perder essa comunicação. A gente pode obstruir, mas não pode perder. Alguém gostaria de continuar lendo? Eu posso ler, gente. É o 4 agora? É o 5. É o 5. Desculpa. É o 5? Vocês estão me ouvindo? É o 4? O Espírito Santo é a mente de Cristo que é ciente do conhecimento que está além da percepção. Ele veio a ser com a separação, como uma proteção, ao mesmo tempo inspirando o princípio da expiação. Antes disso, não havia necessidade alguma de cura, pois não havia ninguém sem consolo. A voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação ou a restauração da integridade da mente. Quando a expiação for completa e toda filiação estiver curada, não haverá chamado algum para retornar. Mas o que Deus cria é eterno. O Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar suas criações e mantê-los na luz da alegria. Ok. Aqui, o Espírito Santo, ele
é necessário para nós até que nós tenhamos devolvido nossa mente ao Espírito, ou seja, até o momento que a gente transitar única e exclusivamente com a nossa mente certa. A partir daí, a gente não vai ter mais necessidade de um intermediário. Mas ele é uma criação de Deus. E o fato dele ser uma criação de Deus faz dele eterno. E essa eternidade, para quem já está desperto, ele seguirá nos abençoando e mantendo-nos na luz da alegria. É tão gostoso isso, porque olhando para isso assim, realmente é impossível a gente imaginar a possibilidade de estarmos sozinhos, né? Nunca estivemos e nunca vamos estar sozinhos. Estamos sempre muito bem acompanhados. Então, Deus honrou mesmo as criações equivocadas de suas crianças, porque elas as tinham feito. Mas também abençoou suas crianças com um modo de pensar capaz de elevar as suas percepções a tal ponto que quase poderiam alcançá-lo de novo. O Espírito Santo é a mente da expiação, que representa um estado mental suficientemente próximo da mente disposta para o que é uno, que transferi-lo para ela é finalmente possível. A percepção não é conhecimento, mas pode ser transferida para o conhecimento ou atravessar a ponte para ele. Talvez seja até mais útil usar aqui o significado literal da palavra transferida, ou seja, transportada, uma vez que o último passo é dado por Deus. Então, ok, né, que a gente se equivocou, mas nós temos aí um consolador, né, o Espírito Santo, curador, o guia que nos devolverá, né, a gente vai nos devolver a ele, né. Então, isso é muito rico, usar essa percepção a serviço do Espírito Santo. Aprender a ver além da forma, né? Reconhecer Deus em tudo, em outras palavras, né? A perfeição em tudo. Porque a premissa do Espírito Santo é totalmente diferente, né? O julgamento dele é totalmente diferente de tudo que a gente está acostumado, que a gente foi treinado aqui, né? O Espírito Santo tem dois tipos de julgamento, ou é amor ou é pedido de amor. E ele não começa a se relacionar a partir do defeito ou focando em defeitos, em erros. Ele já se relaciona a partir da perfeição. E ele não foca em nada que não seja perfeição. Então, é percepção pura. É você devolver essa percepção para a mente correta. Então, tudo que a gente percebe hoje está de ponta cabeça, sendo aliados com o sistema de pensamento do ego. A partir do momento que a gente começa a perceber com o Espírito Santo, aí são os olhos de Cristo, são os olhos do Espírito Santo, você vai ver Deus em tudo. Que a gente tem medo de experienciar isso, e é esse medo que nos impede de experienciar isso, né?
Porque uma vez que a gente experiencia isso, a gente está acima do campo de batalha. As coisas do mundo já não nos assustam mais. Essas coisas aqui, elas passam de um lugar de prioridade para um lugar de ser secundário. Não é que não tem o seu lugar, mas tem o seu lugar, mas não é o absoluto. A gente começa a reconhecer que isso aqui não é a realidade última, né? E começa a lidar com isso como realmente é. Isso é muito libertador. Nos deixa livres para a gente usufruir disso na sua totalidade, sendo que é. Vai acabar, não vai ser assim para sempre, está em constante movimento, e tá. E tudo isso, exatamente do jeito que é, tem a sua beleza. O problema é que a gente quer estagnar, a gente quer ficar parado, a gente quer congelar, a gente quer que as coisas não mudem, não modifiquem, não baila, né? Não pode bailar, não pode dançar, não tem uma dança, não tem que ser uma coisa estagnada, né? E a gente vai cristalizando, inclusive, a nossa percepção com relação a tudo. É impressionante a capacidade que a gente tem de interferir nos cenários assim e criar realmente a nossa realidade, que somos nós que criamos de fato, né? Então, o Espírito Santo é a mente da expiação. Ele representa um estado mental suficientemente próximo da mente disposta para o que é uno, que transferi-lo para ela é finalmente possível. A percepção não é conhecimento, mas pode ser transferida para o conhecimento ou através da mente, ou atravessar a ponte para ele. Talvez seja até mais útil usar aqui o significado literal da palavra transferir, ou seja, transportada, uma vez que o último passo é dado por Deus. O Espírito Santo, a inspiração compartilhada de toda a filiação, induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles no próprio reino do céu. Primeiro, sua universalidade é perfeitamente clara e ninguém que a tenha alcançado poderia acreditar nem por um instante que compartilhá-la envolve qualquer coisa que não seja ganhar. Segundo, ela é incapaz de atacar e está, portanto, verdadeiramente aberta. Isso significa que, apesar de não engendrar conhecimento, não o obstrui de modo algum. E, finalmente, indica o caminho para além da cura que ela traz e conduz a mente além da sua própria integração, rumo aos caminhos da criação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. Não rejeita nada, né? O Espírito Santo não rejeita nada. Então, ele também é capaz de atacar. É uma mente aberta. Uma mente aberta, totalmente sem defesas, que é perfeitamente clara, que é impossível da gente acreditar por um único instante que compartilhar essa mente envolve qualquer coisa que não seja ganhar. Essa é a nossa dádiva. Disponível.
a todo instante para nós decidirmos por ela. E se a gente não conseguir se sustentar, tem o Espírito Santo, que além de nos recordar, ele nos sustenta, basta a gente solicitar. Convidar. Isso aqui é uma dádiva sem tamanho, indescritível. Isso aqui é um tesouro riquíssimo, incomprável. Uma mente clara, perfeitamente clara. Isso aqui já para mim já uma mente perfeitamente clara o tempo todo, né? É o que ele está falando aqui. Eu tenho lapsos de clareza agora. Uau! Que é impossível, você tem a certeza de que é impossível perder. Ele nem fala perder aqui. Ele fala que não envolve qualquer outra coisa que não seja ganhar, porque a perda é incabível, nem essa palavra cabe. É totalmente sem defesas, incapaz de atacar. Está verdadeiramente aberta. Apesar de não engendrar o conhecimento, ela não obstrui de modo algum. Então, seria como o corpo como um veículo, né, Eli? Seria tipo isso. Eu não estou obstruindo conhecimento, eu não tenho conhecimento, não estou obstruindo conhecimento, portanto, eu testemunho, usufruo disso, porque eu permito que ele seja. Seria algo tipo isso. Eu não bloqueio, eu não interfiro. Portanto, eu usufruo. Estou testemunhando isso. Aí entra naquela história de Paulo, já não sou eu mais que vivo, é Deus que vive em mim, né? Então não sou eu que como, é Deus que come. Não sou eu que ando, é Deus que anda. Não sou eu que falo, é Deus que fala. Eu entendo que seria tipo isso. E finalmente, indica o caminho para além da cura que ela traz e conduz a mente além da sua própria integração, rumo aos caminhos da criação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. Então, aqui é contato direto com a centelha divina. Então, aqui, finalmente, como diz na mecânica quântica, colapsa a onda, né? E aí cria a própria realidade. Integrada. Aqui, ó. Além da sua própria integração. Colapsa a onda e cria de acordo com a unidade. Né? Não se trata de metas individuais. Está trabalhando junto. É o mesmo, né? Fazendo a partir de infinitas possibilidades. Colapsando e trabalhando deslocamento qualitativo real. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. Deixou de ser partícula, passou a ser onda,
se aceitou como onda e está transitando assim. Está se deslocando assim. Que maravilha, hein? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? A Rosa está usando o arquétipo da borboleta, transformação. Eu gostei quando ele falou que o Espírito Santo, a inspiração compartilhada de toda a filiação. Ou seja, né, não tem nenhum que não tenha acesso ao Espírito Santo. Inspiração compartilhada. Eu gostei muito disso. Sua universalidade é perfeitamente clara. E não consegue se ver, a não ser que não seja como ele mesmo, né? Assim é o Espírito Santo, assim é Deus. Ele não consegue ver, a não ser que não seja como ele mesmo. Ele não consegue ver algo que não seja como ele mesmo, que é a realidade. Ele não consegue ver o que não seja o amor, por exemplo, né? Então aqui ele fala: sua universalidade é perfeitamente clara. Por isso que quando os mestres alcançam, né, a iluminação, eles falam que tudo está perfeito. Eles têm uma humildade quase que palpável, porque eles se reconhecem em todos, reconhecem Deus em todos e se reconhecem em Deus também. Já não é mais aquele Deus, assim, vou rezar para Deus, é um Deus ausente. Não, é um Deus ausente, não, um Deus distante. Não, é um Deus que está aqui, né? Se movimentando com ele, se manifestando nele e com ele, né? Esse reconhecimento de tudo isso. Que é, quando fala unidade, aonde a gente vai chegar? A partir do momento que a gente reconhece a unidade. Se só Deus existe, o que que a gente vai contemplar, testemunhar e reconhecer? É o óbvio. Deus, em tudo. E isso realmente está sendo assim agora. O fato da gente não estar percebendo não significa que não é. Mas ele se mostra, né? Conforme a gente vai convidando o Espírito Santo, conforme a gente vai parando de obstruir, né, os caminhos para o conhecimento, a gente vai reconhecendo tudo isso. Ele se mostra, né? Começa a se mostrar, o conhecimento começa a descer. Beleza, meus amores? Vocês estão aí? Eu gostei disso aqui também, ó. Que ele fala assim que
Quando a expiação for completa e toda a filiação estiver curada, não haverá nenhum chamado para retornar, mas o que Deus cria é eterno. O Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar suas criações e mantê-los na luz da alegria. E mantê-los na luz da alegria. Deus é alegria. Como ele fala na introdução, né? Curar é fazer feliz, é tornar feliz, Curar é fazer feliz. que é o estado natural do Filho de Deus, né? É a alegria. É isso que Deus quer para nós. Por isso que quanto mais entristecido a gente fica, mais entristecido nós vamos ficar. Por quê? É o pensamento emanando, né, estendendo e confirmando aquele sentimento, né, aquela vibração. Por isso que a gente tem que olhar a cena. Se é uma cena que causa tristeza, a gente convida o Espírito Santo para olhar por nós. Aí a gente já vai compreender que aquilo ali é ilusão, né? Com a ajuda, com a guiança do Espírito Santo, a gente entende que aquilo é ilusão e a gente vai se alegrando. E Jesus faz o convite para nós. É um treino. A gente tem que treinar a nossa mente a ser feliz, a estar conectada com o Espírito Santo, a estar disponível ao Espírito Santo. Porque toda revelação é alegre, né? Só a mente curada pode experimentar a revelação com um efeito duradouro, porque a revelação é uma experiência de pura alegria. Então, quando a gente convida o Espírito Santo, ele revela, simultâneo. Ele revela. Muitas vezes a gente fica triste com alguma coisa que está acontecendo, tal, que nós estamos tendo uma interpretação equivocada, descontextualizada da realidade. Quando a gente convida o Espírito Santo, ele nos revela. E toda revelação é uma experiência de pura alegria. Isso. A gente convida o Espírito Santo, ele corrige a nossa mente, né, na ilusão da separação, e a revelação ela acontece de Deus para nós. Né? E a gente estar em Deus é estar com alegria de novo. Que nunca deixamos de ser, na verdade, né? A gente está é como se fosse um véu, né? A gente está com um véu, por isso que a gente não vê a alegria que somos. Tem uma lição que fala que nós somos a luz, alegria e paz. Luz, alegria e paz. Eu tenho que contar uma coisa para vocês. Quando a gente está estudando, eu dentro de mim eu tenho um sentimento assim de que, nossa, que bom, eu acho que agora eu aprendi, é fácil, tarará. Mas eu saio daqui, vivencio as cenas e tenho recaída. Eu não consigo, gente. É um absurdo. Isso não é essa cura que ele fala aqui, né? Não é uma coisa da noite para o dia, né? Por mais que a gente estude, a gente ore diariamente, tal. Existem coisas, né, que a gente somatiza e que, de fato, a gente não está disposto para entregar ainda, né? Uhum. E tá tudo bem, né? Quando a gente estiver pronto, ele sempre está disponível para carregar, né? Eu percebo isso também nos meus cenários, assim, no meu dia a dia, né? Às vezes eu quero ser a Giovana, só que o interessante é que, aos poucos, né,
simplesmente o fato da gente estar percebendo o personagem atuando, nós já não somos mais o personagem. E é esse observar que é o amor observando e que gera a organização perfeita, que começa a trazer as revelações, que começa não, que dá sequência a esse movimento, né? De despertar, de reconhecimento, né? Muito natural e é paulatino porque nós não vamos fazer isso de uma forma boom, da noite para o dia, para passar mal, é para ser sem sacrifício, né? Então, o que é caro para nós, é caro para o Espírito Santo, é caro para Deus. Mesmo que seja uma ilusão, nos será dado, né? E nos será dado para o nosso deleite, né? Então, assim, não importa se o que é caro para nós está alinhado ou não com a verdade, será dado. Os pensamentos aumentam por serem dados. Quanto maior é o número dos que neles acreditam, mais fortes passam a ser. Né? Então, assim, são processos, né? Processos e processos, e movimentos, e é isso. E devaneios, e volta, Giovana. Rosa, você não vai falar nada, Rosa. Estou tentando lembrar uma música que tem Rosa para eu cantar para ela. E viva a rosa, a rosa. Eu esqueci o resto. Não é possível, tem que ter muitas. Tem que ter muitas. É um nome tão comum. Da manga rosa quero gosto, sim. Levado saputijoá, jabuticaba seu olhar, vejutas de umbu, cajá, pele macia, é carne de caju. Olha lá, pesquei. É que eu tô ocupada, tô arrumando a janta. Que Aí eu fico só ouvindo. Tá ótimo. Então é isso, meus amores. Agora a gente vai cair nas divinas canções aí, na balada. Tem uma música do Chuchu Beleza. Se quiser participar. Alma da mais linda flor de mais ativo lobo que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante, meu coração junto ao meu ansiado, pregado e crucificado sobre a rosa cruz do afante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, supremo amor. Tu és de Deus a soberana. Tu és de Deus a criação, que em todo coração sepultas um amor. O riso feador, em sândalos olentes, cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. Sorte estrelas, mãe da realeza, és tudo, enfim, que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza.
Que lindo! É linda essa música, né? É linda! Marisa Monte. Então é isso, meus amores. Finalizamos assim. Uma oração. Um beijo no coração. Beijo. Divirtam-se e até já. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.